Ah, glória a Jesus Cristo. O, o salmista, glória a Deus, o compositor, o salmo que é muito bem conhecido no meio, glória a Deus, evangélico, no meio cristão, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. O salmo 121, glória a Deus, cujo o escritor não é identificado, por isso muitos acreditam, ou então acabamos acreditando que seja o Salmo de David, mas pronto. De qualquer forma, não deixa de ser salmos, não deixa de ser algo, glória a Jesus Cristo, muito mais, muito importante, ou de suma importância para aquilo que é a vida espiritual de todos aqueles que são crentes, que são espirituais, que são de Deus. Glória a Deus, Salmos 121. Glória a Deus. Todos nós já ouvimos, já lemos, ainda que nem todos que aqui estão já tenham lido esse salmo, mas pelo menos já ouviram a citação do mesmo. Glória a Deus. E até hum? já se chegou a acentuar algumas melodias baseadas nesse mesmo salmo. Glória a Jesus Cristo. Que diz o seguinte: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Glória destas alturas. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Amém? O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Glória a Deus. Será que vocês mesmo entenderam o que eu falei? Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Por vezes eu tenho que repetir 2, 3 vezes. Tomara que me tenham entendido. Glória a Jesus Cristo. Falando propriamente do capítulo e o livro. O livro e o capítulo, pronto, digamos. Salmo 121. E nós já cantamos, temos cantado canções que, glória a Deus, que nós temos cantado, como eu disse, melodias têm sido entoadas, baseadas a essas escritoras, sagradas escrituras, digamos, de homens que foram de Deus e que, glória a Deus, quando se viram em situações difíceis de aperto, de dor, de aflição, clamaram ao Senhor vivo Deus, puseram a sua confiança no Senhor Deus eterno, o Deus de Israel, glória a Deus, Deus de Abraão, e eles viram o livramento do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Confiaram, não temeram, e o Senhor os livrou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Por isso nós vemos o salmista dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Glória a Deus nas alturas. Ele próprio responde. Quer dizer, ele faz um questionamento, uma pergunta. Glória a Deus. Ele pergunta de onde lhe viria o socorro. Será que o socorro, perdão, viria de um outro lugar que não fosse do Senhor vivo Deus? Glória a Deus nas alturas. Ele diz que ele elevou os seus olhos. Não é ele levou, não.
porque eu também tenho visto pessoas que quando cantam, por exemplo, uma canção, elevo. As pessoas, muitas cantam, eu levo. São coisas completamente diferentes. Elevar, glória a Deus, e levar são coisas completamente diferentes também. Glória a Deus nas alturas. Mas não sei se questão de percepção, ou sei lá, glória a Deus nas alturas, ou mesmo de entendimento, perceber ou entender as coisas. Bom, mas não é disso que eu quero falar. Elevo os meus olhos, quer dizer, eu levanto os meus olhos, ergo os meus olhos, glória a Deus, aleluia. Para quê? Para os montes, glória a Deus, elevar, levantar, erguer os olhos, glória a Deus, para algum lugar. Nesse caso, ele se referiu para os montes, olhar para os montes, para ver se dos mesmos viria o socorro. Ele bem sabia que o socorro não viria dos montes, porque ele elevou os seus olhos, olhou para os montes, percebeu que dos montes não viria nenhum socorro. Sim. E, glória a Deus, ele próprio respondeu, o meu socorro, glória a Deus. Antes disso, ele olha para os montes, percebe que não há nenhum socorro vindo dos montes, e ele pergunta, de onde me virá o socorro? Se dos montes não vem socorro para mim, então de onde me virá o socorro? Mas como ele tinha a confiança no vivo Deus, ele conheceu o Deus que ele servia, cria de coração, glória a Deus. Ele lembrou-se que o seu socorro não vinha dos montes, nem também dos homens, como tal não. Glória a Deus. O homem pode ser usado por Deus para providenciar o socorro a alguém. Glória a Deus. Aquele que Deus, aleluia, quer livrar. Ou aquele, glória a Deus, aleluia, que tenha achado graça diante do Senhor do Senhor Deus vivo. Mas, de forma mais profunda, ou então, glória a Deus, ainda assim não é o homem a proporcionar o tal socorro, porque, glória a Deus, nesse mesmo Salmos, ou seja, nesse livro de Salmos, no capítulo 27, vamos ver o salmista, nesse caso Salomão, prefere a seguinte palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela são aqueles seguranças. Glória a Deus. Aqueles vigilantes, aqueles que vigiam. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. O salmista diz, nesse caso Salomão, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Os engenheiros, pedreiros, os técnicos, enfim, todos que trabalham na edificação da casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho dos que a edificam. Mas como assim em vão? Sim, porque de dia para a noite, ou de noite para dia, pode vir uma tempestade, um furacão, coisa semelhante, e levar aquela casa, e toda ela cair. Você então ver o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Pessoas que não só acumularam fortunas, mas que construíram maçãs, que construíram casas milionárias de não sei de quantos milhões de dólares. Vamos falar dólares, pronto, já que é também um país cuja moeda é mesmo dólar. Num pescar de olhos, perderam tudo. Eles nem esperavam isso. Hoje muitos estão a chorar. Aqueles que têm muito, como tal, perderam uma parte, para ele, bom, eu perdi, é prejuízo, sem prejuízo. Vai procurar recuperar mais mesmo assim, não deixa de ser que, né? Perda. Sempre, glória a Deus. Acaba sendo prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E aqueles que não têm muito, aqueles que tiveram que perder, abandonar seus lares e perderam os mesmos lares, e se calhar era o único, como é que fica? Percebeu? Glória a Deus nas alturas. Perderam tudo num fechar e abrir de olhos.
Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Isso não significa que Deus não pode permitir que o crente passe aflição, tribulação. Pode sim, mas sempre com um propósito. Depois, quando Deus, aleluia, vier recompensá-lo, vai receber muito mais do que aquilo que ele perdeu. 7 vezes mais, como aconteceu com Job. Mas não tem nada a ver com isso que está acontecendo nos Estados Unidos da América, aqueles indivíduos, o fogo a lastrar tudo, a levar tudo e todos, glória destas alturas. É a punição, claro, de Deus contra os pecadores, digamos assim. Glória a Jesus Cristo. O mundo é, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo, para não falar algo mais profundo, não é? Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Então, o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão também vigia a sentinela. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América é só um exemplo, porque isso acontece como em qualquer outra parte do mundo, não só questão de incêndio ou fogo que está a queimar, mas como em outras situações também. Dá para perceber? Glória a Deus. Como, por exemplo, a pandemia que assolou o mundo de 2019, 2020, 2021. Glória a Jesus. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Hoje as pessoas se perguntam, mas como assim? Afinal de contas, não existe nada pronto como tal. Um país cuja tecnologia é de ponta, do primeiro mundo, como é que não estão a conseguir apagar o fogo? Como é que não estão a conseguir extinguir o fogo e acabar com aquilo? Quando já se tem uma mão espiritual. Não há tecnologia, não há nada. Tudo torna-se obsoleto, tudo torna-se glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Por isso, a necessidade do Senhor estar em ação para guardar a cidade, para quê? Para também, glória a Deus, edificar a casa. Se a casa for edificada, glória a Deus, pelo Senhor, ela estará edificada sobre a rocha. Se o Senhor guardar a cidade estará guardada, glória de protegida debaixo das suas asas. Mas como assim debaixo das asas? Sim, porque Deus é bem maior que tudo, Deus é maior que tudo e todos, glória a Deus nas alturas. Só a mão de Deus é maior que o planeta Terra, se você não sabia disso. A mão de Deus, a palma de mão do vivo Deus. Estou a falar de Deus na sua essência, como Deus, como tal. A sua palma da mão é bem maior que o globo terrestre. Aliás, está escrito no livro de Isaías, para quem já leu sabe disso, que ele tem o globo terrestre nas suas mãos. Está vendo assim como alguém pega em algo, glória a Deus nas alturas. Como por exemplo, essas bolas que os desportistas usam para jogar. Há uma modalidade que joga-se com as mãos. Não digo até o basquetebol. Acho que há uma outra modalidade para ser handebol, uma coisa desse, cuja bola, digamos, é bem mais inferior. Não tênis é mais pequenininho, é handebol, que pega-se com a mão e vai se jogando. Glória a Deus. Handebol. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Glória a Jesus Cristo. A bola é um pouquinho mais que não é maior como tal e também não é muito pequena. De tênis é bem mais pequena. De tênis, principalmente aquele tênis também. A voleibol de praia, eu também entendo essas coisas, né? Até porque antes da minha conversão eu era périto nisso e porque era técnico também nesse caso de futebol e entendia tudo por um pouco, glória a Deus. Não todas as modalidades, mas glória a Deus, principalmente de futebol, basquetebol também, handebol, enfim, aquilo tudo. Glória a Deus, mas eu era técnico propriamente de uma equipa de futebol, digamos assim. Glória a Deus nas alturas. A equipa, nesse caso de futebol, tinha o sênior, tinha também o júnior, e eu era, vamos assim dizer, praticamente, primeiro de júnior, depois de uma equipa, era já assim dos que, né, praticamente 23. Glória a Deus nas alturas, apesar de que as pessoas gostavam muito de aldrabar, adulterar a idade, rapaz com
com 19 anos, ia se inscrever lá nessas equipas do Petro de 1 de agosto, a falar que tinha 15 anos, 16 anos. Desastre. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Eu queria ter o cara, porque eles começavam a treinar e muitos dos rapazes que começavam a aprender comigo, nesse caso eles ensinar, depois muitos foram fazer testes nessas equipes como Petro de Luanda, 1 de agosto, e pronto. Eu vi um rapaz, já estava na casa de 18, 19 anos, no mesmo ano, estava com 18 anos e ia fazer 19, foi se inscrever no Petro de Luanda. Teve que mudar até o bilhete, tratou um segundo bilhete, no qual ele pôs uma idade inferior. Mas só que hoje também a tecnologia está bem mais evoluída, consegue se detectar, fazendo aquelas ressonâncias, enfim, magnéticas e tal, aqueles testes, e pronto, muitos são apanhados. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o eterno Deus, aquele que vive para todo sempre. Então, Deus tem o globo terrestre nas suas mãos como uma bola que na mão dele. Agora imagine um Deus que tem um globo terrestre, o planeta Terra, nas suas mãos como uma bola, que ele vai brincando, vai jogando aquilo, joga no ar, não sei. Ele tem o domínio de tudo. Imagine o quão grande ele é. Entendeu? O quão grande ele é. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória ao vivo e eterno Deus. Seria porventura alguma coisa impossível para ele? É claro que não. Seria alguma coisa, aleluia, difícil para ele? É claro que não. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Então, seria impossível ele guardar os céus debaixo das suas asas? É claro que não. Seria impossível guardar, aleluia, aqueles que acreditam nele debaixo das suas asas? É claro que não, meus amados irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor vivo Deus. Por isso, glória a Jesus Cristo. Aleluia. O salmista, entendendo isso, ele diz que olhou para os montes, percebeu que dos montes não viria o socorro. E ele gritou: de onde me virá o socorro? Já que eu me encontro em aperto, em uma situação difícil, em uma aflição, de onde me virá o socorro? Ele lembrou-se que o socorro dele não vinha dos montes, não vinha, glória a Deus, dos homens como tal, mas sim, aleluia, do Senhor vivo Deus que criou os céus e a terra. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém? Do Senhor Deus que criou os céus e a terra. Por que isso? Porque nem todos os deuses são verdadeiramente deuses como tal. Ou nem todos os deuses devem ser adorados. Existem muitos deuses. Por isso eu sempre tenho estado a falar. Você não pode ser um neófito, como não sei se é ontem ou quando que eu falei acerca, eu creio que foi ontem, que eu falei, não sei se é ontem ou quando, que eu falei um pouco acerca de ser neófito. Glória a Deus nas alturas. A necessidade do crente crescer espiritualmente, glória a Deus. Ele foi só uma breve consideração que acabou se tornando uma exortação. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Glória a Deus. Porque o neófito não entende as coisas que é espiritual, não entende as coisas. Ele tem que se esforçar, tem dificuldade em crer, tem dificuldade em entender as coisas, tem dificuldade, por isso tem que se esforçar para sair do estágio de neófito e crescer. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. Oh, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. O salmista percebe que aqui o socorro dele não vem dos homens, nem também dos montes. Glória a Deus. Não vem dos montes, nem dos homens. Mas vem do Senhor vivo Deus que criou os céus e a terra. E eu dizia, você não pode ser como muitos que dizem, não, existe só um Deus. Ou quando um religioso diz, existe só um Deus, Deus é só um, Deus é o mesmo, não sei o quê. E também você concorda, sim, Deus é só um, é o mesmo Deus. Quem foi que disse isso? Glória a Deus. Na verdade, existe um só Deus vivo e verdadeiro. Um só Deus criador dos céus e da terra. Isso sim. Por isso, Paulo, na epístola Glória a Deus aos Coríntios, ele fala, glória a Jesus Cristo, no capítulo 8,
da mesma epístola, glória a Deus aos Coríntios, Paulo fala que ainda que exista deuses, glória a Deus, nos céus para muitos, ainda que exista vários deuses nos céus para muitos, glória a Deus nas alturas. Quanto a nós, aleluia, só temos um único Deus, vivo e verdadeiro Deus, glória a Deus. Está onde? Está no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Por que ele disse que, ainda que haja muitos deuses para muitos? Porque ele bem sabia que havia muitos que tinham, glória a Deus, os seres, até os seres angelicais, os corpos celestes, nesse caso os astros e todos os outros, glória a Deus, como planetas, cometas, aquilo tudo, tem como deuses. Por exemplo, os gregos, Paulo tinha esse conhecimento, porque ele aprendeu a filosofia grega, glória a Deus nas alturas, e ele bem sabia que os gregos veneravam vários deuses, eles tinham vários seres que eles consideravam como deuses, por exemplo vivo, o nome desses planetas todos que surgem, como Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter e tantos outros, esses todos os nomes dos planetas vieram dos nomes dos deuses gregos, está a perceber? São nomes de deuses gregos, que passou a ser chamado de planetas. E os gregos tinham, sendo eles deuses, eles veneravam, adoravam esses deuses. Glória a Deus. Por isso Paulo disse, ainda que muitos tenham, aleluia, muitos deuses nos céus, enfim, aquilo tudo, considerando, como se for hoje, nos nossos dias, antigamente já existia isso, os que tinham a lua, as estrelas, o sol como deuses, glória a Deus. Na Babilônia, na antiga Babilônia, adorava-se o dia do sol, o Deus Sol, glória a Deus. O próprio Baal em si, dá para perceber? Baal, Deus Sol. Louvado seja o nome do Senhor, Deus vivo. Não são da Babilônia e outros povos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. As pessoas adoravam os astros. Glória a Jesus Cristo. As pessoas adoravam os astros. Adoravam outros seres que não tem nada a ver com o vivo e eterno Deus. Para não falar mesmo aqui, glória a Deus, na terra, digamos assim, na vida mais terrena, digamos, glória a Jesus Cristo. As pessoas adoram o dinheiro, muitos têm o dinheiro como seu Deus, o mamão, e uns adoram outros seres humanos, que eles têm como ídolos. Quando você ouve falar, aquele é meu ídolo, esse é Deus. Está percebendo? Uns têm a ciência, como na Europa, por exemplo, muitos têm a ciência como um Deus. Não acreditam na existência de Deus, mas acreditam na ciência, acreditam no seu quando estiver a falar da ciência, defender uma teoria, coisa do gênero, nem que ele vai gastar toda a sua vida, coisa do gênero, só a investigar, a procurar, para descobrir, porque isso tem que descobrir a verdade, tem que descobrir, não sei o quê. Eu já contei a história de um senhor que foi um dos professores meu, e ele lá do SIC, e ele dizia que era de uma igreja, acho que presbiteriana ou batista, uma coisa desse, era diácono. Ele disse que sentia-se insatisfeito porque estava a sentir que alguma coisa estava a faltar, faltava-lhe alguma coisa. Foi assim que ele deparou-se com a filosofia. Engraçado, não? Ele estava tentando evangelizar as pessoas, mas só que eu tirei-lhe essas pimpas, essas que, né? E ele começou a detestar-me, chateado. Porque ele conseguia domar os demais, conseguia ludibriar, digamos assim, conseguia embrulhar, digamos assim, com as suas filosofias. Mas quem é espiritual, quem é espiritual, tem a sabedoria do alto, é completamente diferente. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Sabedoria do alto, conhecimento também das próprias Sagradas Escrituras. Glória a Jesus. O entendimento das coisas. Ele dizia, quando se deparou com a filosofia libertou ele. E ele sentia-se liberto, ele sentia-se satisfeito porque foi liberto. A filosofia
fez ele conhecer aquilo que ele não conhecia, vendo não sei o que, ele a falar, e ele dizia, não existe verdade absoluta, existe verdade relativa, verdade não sei o que, e e naquele momento das intervenções, fazer aquelas perguntas, respostas, perguntas, não sei o quê. E muitos tentaram questionar, não, mas professor, por que não sei o que ele respondia? A um colega até que fez o questionamento, ele deu uma resposta e o colega ficou calado e ele disse, já não consigo mais responder. Ele ficou sem argumentos, sem como mais responder. E ele só começou a questionar, pá, é complicado. Quando saímos, fomos ao intervalo, ele começou a dizer, pá, essa coisa de filosofia é complicado. Essa coisa, ele disse, é complicado, não é isto? Eu dentro disso dizia, você não pode entender essas coisas. Existe um demônio chamado filosofia, mas se a pessoa for espiritual, eu dentro de mim dizia isso, comigo mesmo, digamos. Se, em vez de responder, mas eu não poderia abrir a boca para falar porque ele era mundano, não ia entender isso. Eu disse, diante de alguém que é espiritual, ele não suporta. Exemplo vivo era mesmo quando eu fazia as minhas intervenções. A ponto até de já ele não me deixar mais falar nas aulas dele. Porque como no dia que ele falou, porque não sei o que, não existe verdade absoluta, verdade não sei o que, e eu comecei a falar, o professor é o seguinte, assim, e o professor acha que isso, não, isso assim, ele disse, calma lá, vamos perceber uma coisa, se isso assim, por que isso assim, quer dizer, ele está a pensar que isso é ele que faz, porque fazia pergunta para ludibriar as pessoas, mas eu também entrei na sabedoria de quê? Na sabedoria espiritual. Por que isso assim? Por que isso? Ele logo percebeu, olhou para mim com quem diz, esse indivíduo está a tentar apanhar-me na sua astúcia. Ele disse, não, você está falando demais, não fala mais, não fala mais. E todos na sala dizem, não, professor, deixa o colega terminar, você deixa falar. Eu disse, não fala mais. Mas por que um colega, até hoje lembro o nome, que é chamado Agostinho, disse, professor, se o professor fala e o colega tem... o professor foi passando palavra a todos e o colega está a expressar, está a emitir o seu raciocínio, está a falar, deixa terminar o seu raciocínio, porque qual é o problema? Não, eu já disse, ele não deve mais falar, não deve mais falar, na minha aula, fica calado. Não, todos, mas já no outro dia ele que acabou confessando, né? Quando, numa situação, e esse mesmo colega, Agostinho disse, mas o porquê que o professor chega a ponto de dizer que o colega não pode mais falar, porque eles estão dizendo, é o seguinte, é assim, pá, e assim, assado cozido, então, eu não gosto muito alguém que quer que me afronta, que faz não sei o que, ele já começou a pensar que aquilo é afronta que eu fiz a ele, porque ele percebeu que eu queria tirá-lo, que como uma vez um professor disse, ele começou a falar coisa, e eu comecei a fazer, não, professor, calma lá, isso que o professor está dizendo não tem nada a ver, porque se nós entrarmos nisso e percebermos que isso não tem nada a ver, porque de acordo, e não só Sagrada Escritura, mas fazendo analogia, Sagrada Escritura é isso que o professor está a explicar, e também a própria ciência, assim, não tem nada a ver. E todos na sala começaram a gritar, parece que o colega tem razão, mas... e o professor, o que o professor diz? E esse professor acabou chamado bravo, acabou dizendo, epá, eu já conheço e converso, que pronto, mas fica só assim, a panela dele dá para ver mais alto, dá para ver mais do que a minha, então fica só assim. Agora, um outro professor que começou a me odiar, parece um de filosofia, de economia política, tá vendo? Ódio. Ele dizia, vamos estudar, ele dava aula, não sei o quê. Quando eu começava a fazer perguntas, ele ficava chateado, dizia, não é pergunta para complicar o professor, existe também alunos que querem denegrir, querem medir a capacidade do professor, mas não era o meu caso, eu não fazia perguntas para medir a capacidade do profissional, mas as minhas perguntas estavam baseadas dentro da própria aula que o professor estivesse a dar,
E havia vezes eu tinha dúvida, também queria saber. Mas o professor dava explicação que não convencia. Tá. E quando eu estivesse a explicar, por vezes tocava em um assunto que eu também já tinha algum conhecimento naquele, que eu já tinha lido, coisas do gênero. Tá. E como aconteceu com uma vez um professor de português da 11ª classe, e ele falou algo, ele disse, essa condição, professor, é complicado, você tem que ler, tem que mesmo ler, tem que não só se limitar na matéria que você vai lecionar, e ler, e você por isso se questionando, porque enquanto você se questiona, você pode se deparar com uma das perguntas do aluno e você ficar sem resposta. E eu disse, aconteceu isso comigo. Num certo dia, eu preparei a matéria, enfim, tá? Eu comecei a ler, de repente, só sei que eu deu-me pronto, peguei num livro que estava aí, comecei a ler, mas livro também relacionado com a disciplina, nesse caso, que ele lecionava, não era da nossa sala, numa outra sala, numa outra escola, coisa do gênero, segundo ele. E ele disse, enquanto ele lecionava, de repente, um dos alunos dentro da sala fez uma pergunta que não propriamente daquilo que estava a se falar, mas tinha a ver com a disciplina dele. Mas, professor, calma lá, isso, o professor está a falar do assunto de X, assim, como é que se percebe isso? Fazendo assim uma conversão cotidiana. E esse, o professor disse, o bem dele, que ele tinha lido aquele assunto, ou algo de que, né, ele chega, tinha lido, e por isso teve argumentos para conseguir responder o aluno. E ele disse, imagine se eu não tivesse lido aqui. Eu ia inventar ou eu ia fazer, não sei o que teria acontecido, ou coisa do gênero. E alunos, como eu disse, gostam mesmo de provar a capacidade do professor. Se o professor é mesmo bom ou não. Em certa parte também faz parte, porque imagine, começa logo o ano letivo e não se sabe se o professor é mesmo bom ou não. Há uns provam mesmo a capacidade do professor para perceber se ele é mesmo bom ou não. Glória a Deus. Depois de perceber, não, é mesmo bom, aí sim, vamos embora. Eu já falei uma vez que um professor de direito constitucional, eu disse, pá, isso é uma miséria, isso não pode, isso não dá. Eu achei aquilo muito estranho. Como é que o professor não sabe o que é um referendo? Ele ficou perdido. E ele também ficou assustado. Como assim? Mas depois, um outro dia, numa das aulas, não sei como é que de repente parou-se naquele assunto. E todos começaram a gritar, então o Rufino tinha razão, porque todos naquele dia começaram a achar que eu era chato demais, porque eu fiz uma pergunta, calma, professor, e numa situação como essa, ele estava explicando uma matéria, numa situação como essa, como é que se entende a questão do referendo, aquilo assim, aquilo todo, não sei o quê. E ele disse, como assim? Essa coisa porque referendo, você também estava a falar coisas, essa coisa de referendo, você esquece, não sei o quê. Nossa, o sangue de Jesus. É complicado. E todo mundo, esse colega gosta de buscar coisas que não tem nada a ver, gosta de que não sei o que. Uns diziam, isso aqui, você está a falar à toa, está a falar. Eu disse, eu estou a falar à toa. Calma, nós estamos aqui, estão a dizer que estou a falar à toa. Daqui a pouco vocês vão me dar razão. Vão perceber que eu não estou a falar à toa, que o que eu estou a falar tem cabimento, faz todo sentido. E vocês vão perceber. E não passou muito tempo. Parece semana seguinte, ou uma semana depois, ou duas coisas já. Quando assustamos, nos deparamos com uma matéria do gênero, com algo do gênero. E alguém disse, mas como assim, professor? E todo mundo, afinal de contas, o Rufino tinha razão, então, afinal de contas, ainda não pensamos naquele dia que ele falou à toa, que estavam a falar à toa, afinal de contas. Eu preferi ficar em silêncio, não falei mais nada, dentro de mim eu disse, ainda bem que vocês próprios estão a julgar, que afinal de contas eu não falei à toa naquele dia. Glória a Deus nas alturas. Só são alguns exemplos que estamos aqui, que eu tirei por causa glória a Deus nas alturas, da questão que eu falei, da filosofia das pessoas, daquele professor que disse que a filosofia libertou ele, mas tudo engano do diabo, tudo engano de Satanás.
Por quê? Porque eu dizia que muitos também têm que para aquele a filosofia é o Deus dele, porque alguém que diz, que assume abertamente a falar, e ele a falar, sentia-se orgulhoso, eu estou orgulhoso, não sei o quê, quer dizer, para ele, a tal filosofia é o Deus dele, a ciência é o Deus dele, aquele que o dinheiro acha que tu faz todo na vida dele, é o dinheiro, é o Deus dele. Está percebendo? Por isso eu disse e repito, você não deve ser como aqueles miseráveis espirituais que não têm nem sequer noção do que falam, ou que eles procuram falar, coisas do gênero, defender, que existe um Deus, Deus é só um, Deus não sei o que dizer, até o bruxo macumbeiro, que bandeira o falso profeta também, Deus dele é o mesmo que você busca, então você é o filho do diabo, o quimbandeiro, o bruxo, o demônio, não sei o que, todos eles têm um só Deus, que é Satanás, isso sim. Os do mundo também, o Deus deles é mesmo Satanás, porque todos eles servem ao diabo, ao demônio. Mas você que serve ao vivo Deus, está consciente, que tem noção de que está a servir um vivo Deus, um Deus diferente dos demais deuses. Nunca deve compactuar, nunca deve assinar por baixo ou de falar, concordar com aquilo que eles dizem, que o Deus é o único, é o mesmo Deus, sim senhor, porque não sei, não, porque você também estará a dançar, como se diz na gíria, a mesma música, não faz sentido. Amém. Glória a Deus nessas alturas. Existem vários deuses, mas existe um só Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Existe um só Senhor, Criador dos céus e da terra. Não existe dois senhores, Criador dos céus e da terra. Não existe dois deuses, Criador dos céus e da terra. Não existe, glória a Deus. Só existe um único Deus, Criador dos céus e da terra. Só existe um único Senhor que salva, poderoso em salvar, oh, aleluia. Que é o único Senhor, aleluia, vivo e fiel e verdadeiro, glória a Deus nas alturas, cujo nome é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Por que Jesus Cristo? Porque esse é o nome que debaixo do céu nos foi dado, na qual nós somos salvos, ou pela qual nós somos resgatados, salvos, libertos. Amém? Jesus Cristo de quem? De Nazaré. Glória a Deus nas alturas. Os demais são falsos deuses. Glória a Jesus. Porque ao serem adorados, estão todos que adoram os deuses, outros deuses que não sejam o vivo Deus, são pecadores, transgressores. Glória a Jesus. Até mesmo aqueles seres que estão lá no céu, que Deus colocou eles, nesse caso, seres angelicais, não devem ser adorados. Aliás, o anjo disse isso a João. João prostrou-se, queria logo adorar. Porque o ser humano, desde o dia que Adão tropeçou, o ser humano em si, glória a Deus, não pode ficar sem adorar, sem venerar, sem adorar um ser. Não. Adão adorava a Deus. Glória a Deus, porque tinha isso, que a sua essência, a essência de adoração a Deus. Mas quando ele tropeçou, perdeu essa essência de adorar a Deus em espírito e em verdade. Começou a vaguear. Começou a vaguear. Pensou depois, procurou se arrepender, procurou buscar Deus. Mas ainda assim, acabou condenando os seus filhos, a sua geração. Só vê depois o que seguiu, Caim, o filho, um dos filhos matou que é o seu irmão. Depois a corrupção do gênero humano acabou se multiplicando. Enquanto que os seres humanos foram se multiplicando, a corrupção também, a maldade foi se multiplicando. Infelizmente. E por causa daquilo que Deus tinha colocado no homem, que ele não pode ficar sem adorar a Deus, claro, glória a Deus. E ele transgrediu, pecou e perdeu a verdadeira essência de adoração a Deus. Então o homem acaba procurando sempre um ser para ele adorar. Por isso você encontra pessoas que põem aí um desenho, um boneco, coisas do gênero, para adorar. Nem que pegue aí uma imagem, uma pomba, vai pôr uma pomba numa gaiola, e vai venerar aquele desejo, esse é meu Deus, vai beijar que você não anda a ver os bonecos, desenham, ou põe não sei o que, alguma coisa, fala alguma coisa, põe aí, esse é meu Deus, esse é não sei o que, porque vai me dar sorte, vai me dar não sei o que, pega aí um pó, pega não sei o que, tem que adorar sempre alguma coisa.
Uns adoram a cobra, uns adoram o boi, uns adoram a lua, as estrelas, o sol. Está a perceber? Por exemplo, na Índia, não se come, acho que é mesmo Índia, onde não se come que é a carne de boi porque é um animal sagrado. É um deus. A cobra, ou a serpente, é um deus. Está a perceber? Existem rios que são tidos como sagrados, deuses. Como você vai dizer que existe só um Deus, se esse todos os povos, cada um tem o seu Deus? Cada um adora o Deus que ele quiser. Se alguém resolver hoje mesmo pegar uma garrafa de água ou sei lá, pôr lá, faz lá umas coisas por aí, manda fazer vai ter com um marceneiro, faz lá um boneco, faz lá uma madeira, ou coisa do gênero, põe na sua casa, num dos cantos da sua sala ou do seu quarto, coisa do gênero, e começar a venerar, adorar, e dizer, esse é meu Deus, vai trazer sorte. E acabou se tornando seu Deus. O ser humano não pode ficar sem adorar um ser. Como eles que não conhecem o caminho da verdade, não conheceram a verdade para serem libertos pela verdade e adorarem a Deus em espírito e em verdade. Então acabam sendo enganados por Satanás, porque já estão no maligno, e assim acabam adorando, venerando, ou adorando, digamos assim, outros seres, outros deuses. João prostrou-se querendo adorar o anjo. O anjo disse, não faças isso, eu também sou o teu conservo. Não me deves adorar. Adore a Deus e a Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus nas alturas. Amém. Glória a Deus nas alturas. Por isso o salmista disse, elevo meus olhos para os montes. Percebeu que os montes não vinham socorro. Então, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O Senhor Deus vivo, que criou os céus e a terra. Entendeu? Parece que dei muita volta, mas é mesmo para esmiuçar, para que você possa entender. Porque há muita confusão na terra. E as pessoas, infelizmente, mesmo ouvindo essa verdade, ainda acreditam, ainda se deixam levar no engano, no encontro do que é do mundo. Glória a Deus. Mas espero que você, a partir de hoje, mude já o seu linguajar, mude já a sua forma de pensar, de entender as coisas que você já entendeu. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E não vale a pena também ficar com aquele receio, como muitos ficam com receio. Não, se eu falar, pode achar mal. Não sei, mas você quer agradar aos homens ou agradar a Deus? Existem casos que fazemos como aquele que Paulo disse, fiz-me fraco para ganhar o fraco, mas isso não significa que você vai ser fraco e a ponto de praticar as obras pecaminosas de fraqueza dos fracos, porque você quer ganhar o fraco, não. O fraco é que vai ganhar você vai se tornar como ele, e assim, pronto, todos vocês ficam perdidos. Glória a Deus. Essa fraqueza que Paulo dizia é procurar compreender os fracos, para nas suas fraquezas poder ganhar eles, mas não é se deixar levar no pecado, na fraqueza do pecado, coisa similar. Não tem nada a ver. Amém. Na fraqueza da corrupção. Ou foi aquele roubador, fumador de maconha ou liamba, ou então substâncias entorpecentes. E porque você quer ganhar ele, você também vai usar as mesmas substâncias. Não, é para ganhar ele. Não tem nada a ver. Quando a substância também se tornou isso, se tornou o quê? Né? Como ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Por isso tem que ser sábio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. O Senhor Deus criou os céus e a terra. O salmista entendeu que dele vinha o socorro. Glória a Deus. Dele vinha o livramento que ele precisava, que ele buscava. Oh, aleluia. E ele diz que o mesmo Senhor Deus vivo criou os céus e a terra. Não deixaria vacilar o pé dele. Glória a Deus nas alturas. Porque o mesmo não dorme e que não tosqueneja. Não dorme nem tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? Tosquenejar é aquele sangue, não é dormir propriamente que alguém, por exemplo, está em pé, ou de pé, ou até mesmo assentado, coisas do gênero, e começa o piscar dos olhos, fecha e abre os olhos, com aquele um ligeiro sono. Glória a Deus nas alturas.
mas está até que com seus ouvidos, com a sua audição aberta para ouvir, glória a Deus, o movimento daquilo que as pessoas vão falando, vão fazendo, enfim. Glória a Jesus. Porque, na verdade, ele ainda não caiu no sono, no seu verdadeiro sentido, no verdadeiro sentido. Glória a Jesus Cristo. Mas se continuar a tosquenejar, depois vai mesmo o quê, né? Vai mesmo adormecer. Amém? Mas ele está dizendo que o que te guarda Israel não tosqueneja. Não dorme nem tosqueneja. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Que quer dizer que está com seus olhos sobre todos aqueles que nele creem, que nele esperam, aqueles que buscam a face dele. E os seus ouvidos bem atentos para ouvir o seu clamor. De dia e de noite, enquanto você dorme, ele não dorme. Ele está lá vigiando por você, velando por você. Aleluia. No seu viver, no seu andar, ele está lá a vigiar por você. Glória a Deus nas alturas. Oh, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém? O Senhor Deus vivo é a sombra do seu povo. Aquilo que eu já disse. Ele cobre, glória a Deus, com a sua sombra todos aqueles que nele creem, que nele esperam. E como também está escrito no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que descansará. Glória a Deus. Você fica descansado debaixo da sombra do Onipotente. E assim nenhum mal chegará, glória a Deus, a você. Nenhuma praga, glória a Deus, chegará à sua tenda. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Glória a Deus nas alturas. Por quê? Porque Deus é fiel. E como eu disse, glória a Deus, grandioso Ele é. E poderoso também, aleluia, em salvar, glória a Deus nas alturas. Ele cobre com a sua sombra, com a destra da sua justiça. Glória a Deus, todos aqueles que nele esperam.